Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos ler Provérbios 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Seus irmãos do pobre detestam, quanto mais se afastarão deles seus amigos, correr atrás deles com súplicas, mas não o alcança. Quem adquire sabedoria ama sua alma, e que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá que sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá que livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato, e não quer ter o trabalho de a levar a boca. Castiga o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, não se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por ele não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-lo à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersam todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. A ouro e a abundância de pérolas nas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica com o fiador de um estranho, que ele sirva de penhor, quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, não vou me vingar do mal, espere no Senhor e ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, é só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei, e é com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Capítulo 21.
Como correntes de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira, a vaidade e a armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quando é inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará, e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dávida em sigilo vence o mais forte em indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Mas o tolo desperdiça tudo que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará, sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Capítulo 22. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Manda embora o zombador, e com ele se ira a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presente ao rico, certamente empobrecerá. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos os presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou essa instrução a você mesmo. Por acaso, não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima necessidade no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daquele que exploram. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, não ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim não fique preso numa armadilha. Não esteja entre os que comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis, não estará a serviço da plebe. Capítulo 23. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta que está diante de você. Quem está diante de você?
Escoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que lhe servem, porque esta é comida enganadora. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre os campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se enche de felicidade aquele que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que demoram de beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho, nem quem se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro de um navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todos os tipos de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte. Aquele que tem conhecimento consolida sua força, porque com prudência você deve fazer guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é levada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberta os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabiam de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará a ele a cada um segundo as suas obras? Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é sabedoria para a sua alma. Se você encontrar, haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo, ó perverso. Não destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e se desagrade, e desvie o inimigo da sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema ao Senhor e o Rei. Não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do Rei, quem a conhecerá? Estes também são os provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios, assim respostas com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura do campo, e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagaria a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar
Aquilo eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como ladrão, a miséria atacará como homem armado. Palavra de hoje, pastor Ardair Neto.